Vivemos em uma época em que muitos dizem não acreditar em nada, mas continuam em busca de algo ou alguém que lhes diga como viver. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano olha para cima, para o céu, para os deuses, para os profetas, em busca de orientação, consolo e ordem diante do caos. Freud, em O Futuro de uma Ilusão, dizia que a religião nasce do desamparo humano. Quando a criança se sente indefesa, busca o amparo do pai. Quando o adulto se sente perdido, busca o amparo de Deus ou de um líder espiritual. É o mesmo movimento psíquico, o desejo de ser cuidado, guiado, protegido. Mas a questão é, em que momento esse amparo se transforma em submissão? Em que momento a fé vira obediência cega e o sagrado vira poder? A função psíquica do líder. Na visão psicanalítica, o líder representa o ideal do eu, aquilo que o sujeito gostaria de ser. Freud escreve em Psicologia das Massas e análise do eu que o líder substitui simbolicamente a figura do pai, aquele que pensa, decide e protege. A imagem de perfeição que o sujeito gostaria de alcançar, mas sente que não consegue. Por isso, as massas seguem porque amam, e amam porque, inconscientemente, reencontram no líder a promessa do pai protetor. É um amor regressivo que oferece segurança, mas cobra um preço alto, a entrega do pensamento. O sujeito, ao seguir, abdica da dúvida e, no lugar da dúvida, instala a crença. A função psíquica do líder, então, é dar forma ao caos. Ele organiza o mundo interno do seguidor, diz o que é certo e errado, o que deve ser amado e odiado, quem é puro e quem é pecador. Em troca, o indivíduo sente alívio, porque não precisa mais lidar com a angústia da escolha. Mas é exatamente nesse ponto que nasce o perigo. Quando o desejo de liberdade é trocado pela necessidade de certeza. Quando a fé deixa de ser caminho interior e se torna obediência exterior. Lacan dizia, as pessoas não querem a verdade, querem um mestre que as tranquilize. E é por isso que muitos preferem seguir um líder do que escutar a própria consciência. Porque a liberdade, no fundo, exige coragem, e a maioria teme o que ela revela. A ilusão da certeza. Nietzsche já havia anunciado a morte de Deus, mas o que ele realmente quis dizer é que o ser humano não suporta o vazio que nasce quando o absoluto desaparece. Sem um Deus que dita as regras, o homem moderno se vê diante da própria liberdade, e isso o apavora. Assim, mesmo quando abandona a religião tradicional, ele cria novos templos e novos deuses, gurus, coaches, influenciadores, ideologias políticas, movimentos espirituais. O objeto muda, mas o mecanismo psíquico é o mesmo. Uma recusa inconsciente de lidar com o caos interior. Freud diria que o sujeito busca restituir o pai perdido, aquele que ordenava o mundo e o protegia da angústia. E, no fundo, é isso que muitos querem, ser novamente filhos, ter a quem recorrer, quem culpar, quem obedecer, porque pensar por si mesmo é uma tarefa solitária, e a solidão é insuportável para o eu fragilizado da modernidade. Byung-Chul Han chama esse fenômeno de fadiga do eu contemporâneo. Vivemos em uma era em que todos dizem ser livres,
Mas quanto mais livres nos tornamos, mais inseguros ficamos. E quanto mais inseguros, mais procuramos alguém que nos diga o que fazer com tanta liberdade. A promessa da certeza é sedutora. Confie em mim. Siga-me. Eu sei o caminho. E assim, em nome da segurança, muitos abrem mão do próprio pensamento crítico. Nietzsche chamaria isso de moral de rebanho, o desejo inconsciente de ser conduzido, de fazer parte, de não precisar sustentar a própria diferença. E é assim que a liberdade tão desejada se converte novamente em obediência. O ser humano troca o peso do pensar pelo conforto de ser guiado. A fé como projeção e fuga. A psicanálise não condena a fé, ela a compreende. A fé é uma expressão simbólica do desejo humano de sentido, de continuidade, de transcendência. O problema nunca foi acreditar, o problema é entregar-se cegamente ao discurso do outro. Como quem diz, decida por mim, pense por mim, diga-me o que é certo e o que é errado. Freud chamava isso de transferência, o movimento inconsciente de projetar no outro a figura do pai, aquele que sabe, que protege, que define o caminho. É um gesto infantil do psiquismo, um retorno àquela posição primária de dependência em que o sujeito prefere o consolo à autonomia. Quando o adulto transfere essa função a um líder, a um mestre, a um guru, ele perde a escuta de si mesmo. A fé, então, deixa de ser um ato de confiança interior e se transforma em fuga da própria responsabilidade psíquica. Não é mais o encontro com o sagrado. É uma forma de não lidar com o próprio vazio. O verdadeiro amadurecimento espiritual, portanto, não está em destruir a fé, mas em libertá-la da infantilidade. Não é sobre adorar o mestre, mas escutar a si mesmo através do mestre. O mestre autêntico não quer seguidores, ele quer despertos. Ele não oferece respostas prontas, mas devolve o sujeito à sua própria escuta, ao silêncio onde a verdade pessoal pode emergir. Como dizia Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. A fé, quando amadurecida, não é submissão. É comunhão consciente com algo que habita dentro de nós, não fora de nós. Talvez a maior coragem do sujeito moderno seja viver sem garantias, sem precisar de um pastor, um guru ou um profeta que diga quem ele é ou o que deve sentir. Kierkegaard já dizia, a fé verdadeira é um salto no escuro. E esse salto é solitário, intransferível, ninguém pode saltar por nós. A psicanálise, nesse sentido, é uma travessia. Ela convida o sujeito a tornar-se autor da própria crença, a escutar o inconsciente, esse tempo silencioso, onde habita a sua verdade mais íntima. Freud mostrava que o autoconhecimento não é um caminho de certezas, mas de desilusões necessárias. Cada vez que uma ilusão cai, nasce um pouco mais de liberdade. E talvez esse seja o verdadeiro amadurecimento espiritual, substituir a necessidade de um mestre externo pela confiança em uma escuta interna. Porque no fim seguir cegamente a fugir de si. A fé imatura quer proteção, a fé madura quer consciência. O verdadeiro ato de fé não é acreditar em outro homem, mas ter coragem de caminhar só. Olhar para dentro e reconhecer que, no mais profundo do inconsciente, há um saber que nos guia, um saber maior do que qualquer líder pode oferecer.